Graça e paz, meu querido seminarista. Vai um café quentinho aí, ó. Você sabia que esse termo "não toqueis no ungido" muitas vezes é usado não para defender a Bíblia, mas para esconder pecado? Bem-vindo, meu querido seminarista. Muita gente ouviu essa frase para calar perguntas, blindar líderes desonestos e transformar pastor em quê? Em poderosos centros de idolatria. Isso mesmo. Mas a palavra de Deus não foi dada para proteger bandido, não. Segundo 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. E Hebreus 4,12 mostra que ela discerne intenções e corta a mentira. Então presta atenção. Hoje eu vou te mostrar por que usar esse texto como escudo contra a correção bíblica é distorção e não fidelidade. E se esse conteúdo já abriu seus olhos, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, porque aqui nós não tratamos de Bíblia como slogan de poder, não, mas como verdade santa que governa líderes e membros. Então vamos tomar um café junto e vamos estudar a palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero te mostrar é onde esse texto aparece, porque ele quase sempre é citado de maneira errada. Quando alguém diz "não toqueis no ungido", geralmente fala como se a Bíblia estivesse proibindo qualquer questionamento a um pastor. Mas o primeiro problema já começa aí. A frase é arrancada de uma coisa chamada contexto e transformada em slogan de poder para bandido. Esse texto aparece em Salmo 105,15 e também em 1 Crônicas 16:22. E nesses dois casos o foco não é criar uma casta de líderes imunes à avaliação bíblica. O foco é lembrar como Deus preservou o seu povo na história da redenção. Se você quer ler o Salmo 105 desde o começo, você vai perceber uma coisa muito importante. Que o salmista está o quê? Recontando os feitos do Senhor, sua aliança com Abraão, Isaac, Jacó, como a gente vê no Salmo 105, de 8 a 10. Depois, o texto mostra que eles eram poucos, peregrinos e vulneráveis entre as nações, conforme Salmo 105, 12 a 14. Então vem a declaração do Salmo 105,15, ou seja, o sentido é que Deus não permitiu que reis e povos destruíssem os patriarcas, os portadores da promessa. Não é um salvo-conduto para líder moderno bater sua carteira, não. Não é isso. Perceba a diferença. O texto não está dizendo ninguém pode examinar a doutrina, ninguém pode corrigir pecado, ninguém pode perguntar nada. O texto está dizendo que Deus guardou seus servos no curso da história pactual. Quando alguém pega essa passagem e aplica diretamente a um pastor, como se ele estivesse acima da correção, aí ele está cometendo um erro de interpretação muito sério. E 2 Timóteo 2,15 nos chama a manejar bem a palavra da verdade e não usar essa palavra como um escudo para interesses pessoais. Existe uma diferença enorme entre honrar a liderança e idolatrar a liderança. Hebreus 13:17 ensina obediência e submissão bíblica, mas Atos 17:11 elogia os bereanos porque examinaram as escrituras para ver se as coisas eram assim. Então, respeito pastoral nunca significou silêncio e cumplicidade com coisa errada. Quando o contexto entra, o mito cai. Não toqueis no ungido, em Salmo 105,15. Não é mordaça contra discernimento. É testemunho da fidelidade de Deus em preservar a linhagem da promessa. E toda vez que um versículo histórico vira arma para calar a igreja, o problema não está na escritura, mas na manipulação da escritura. Nesse segundo ponto, nós vamos avançar um passo, porque não basta saber onde a frase aparece. É preciso entender quem são os ungidos no próprio texto. Em Salmo 105, o salmista está celebrando a fidelidade de Deus na história da aliança. Ele fala da aliança que o Senhor fez com Abraão, confirmada a Isaac e estabelecida a Jacó, como nós vemos no Salmo 105, 8 e 10. Logo depois, o texto mostra que eles andavam de nação em nação, de um reino para o outro, e que Deus não permitiu que eles fossem oprimidos, conforme mostra o Salmo 105, 13 e 14. Então vem a palavra de Salmo 105, 15. Perceba a ligação. Os ungidos nesse contexto são os patriarcas, os representantes da linhagem da promessa, guardados por Deus no curso da história redentiva. Isso muda tudo. O texto não está formando uma doutrina de intocabilidade clerical. Ele está descrevendo a proteção soberana de Deus sobre aqueles por meio de quem sua promessa avançaria até Cristo.
Entendeu? Gálatas 3,16 nos lembra que as promessas convergem em Cristo. Portanto, o ponto do Salmo não é criar um escudo para líder moderno, mas mostrar que Deus preservou seu plano redentor. Quando alguém arranca essa expressão desse cenário e transforma em blindagem para a autoridade eclesiástica, não está fazendo exegese. Ele está fazendo adaptação interessada. E existe outro detalhe importante. No Antigo Testamento, a unção pode aparecer em diferentes relações pactualmente definidas, envolvendo reis, sacerdotes e, em certos textos, os próprios servos de Deus separados para sua obra. Mas nem mesmo isso autoriza a ideia de que o ungido significa alguém inalcançável pela verdade. Basta lembrar que Natã confrontou Davi em 2 Samuel 12:7. Elias confrontou Acabe, o rei, em 1 Reis 18:18. Então a própria Escritura mostra que posição elevada nunca anulou a responsabilidade diante de Deus. O erro moderno está em pegar uma palavra bíblica verdadeira e encher ela de um sentido que o texto nunca deu. Isso é de um perigo enorme, porque parece reverência, mas na verdade corrompe essa reverência. Quem lê o texto dentro da história da redenção entende que Deus está guardando sua promessa. Quem lê o texto como instrumento de poder transforma a Bíblia em amuleto de controle. E é exatamente aí que muitos irmãos sinceros são muito confundidos. Agora eu quero saber a sua posição. Você entende que esse texto fala da proteção de Deus aos patriarcas? Ou ainda vê espaço para aplicar esse texto como escudo contra a confrontação de pastor safado? Escreve aqui nos comentários com respeito e a Bíblia aberta. Antes de continuar no nosso café, o problema é que muita gente ama a Bíblia, não é? Mas o que ela foi ensinada? A ler versículo solto, sem contexto, sem método, sem discernimento. Aí nasce o abuso. Textos como não toqueis no ungido viram armas para calar, manipular e blindar erro. E o pior é que muitos irmãos sinceros percebem que existe algo errado, mas não sabem como responder biblicamente. Esse é o perigo da leitura sem fundamento. A agitação está aqui, ó. Quem não aprende a interpretar direito fica vulnerável a líderes abusivos, modismos e falsas doutrinas. Hoje é esse texto, amanhã vai ser outro. Sem base sólida, o cristão até sente o erro, percebe algo errado, mas não consegue desmontar esse erro com segurança. É por isso que existe o bacharel livre em teologia aqui do Seminário Nascido de Novo. Esse bacharel foi estruturado para levar você do fundamento da Escritura ao contexto, à exegese, à aplicação e ao ensino fiel da palavra de Deus. É a resposta para sair do texto fora do contexto e aprender a interpretar, aplicar e ensinar com segurança. Se você quer parar de ser refém de frases prontas e crescer com profundidade bíblica, clica no link que está aqui na descrição ou lê o QR Code aqui da tela. Agora, voltando para o nosso estudo, o terceiro ponto. Agora é decisivo. A Bíblia ensina que líderes devem ser examinados, corrigidos e, se necessário, repreendidos. Isso mesmo. Então, usar um texto bíblico para impedir toda confrontação não é defesa da autoridade pastoral, é negação do padrão bíblico de liderança. A Escritura nunca tratou pastor fiel como tirano intocável, mas como servo responsável diante de Deus. Olha só, o pastor precisa ter na cabeça dele que ele é como o presidente dos Estados Unidos. Sabia que a documentação lá do presidente dos Estados Unidos, o diploma, diz que o presidente americano ele é rebaixado de cidadão a presidente para ser servo? Exatamente. É a mesma coisa com o pastor. O pastor é rebaixado de membro a pastor, a servo. E ele está lá para servir a igreja, não para ser um déspota, um rei usando coroa e livre de qualquer ataque que vai punir quem questioná-lo. A Bíblia nunca disse isso. Olha 1 Timóteo 5, 19 a 20. Paulo diz que não se deve aceitar acusação contra presbítero senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso protege o líder contra calúnia e injustiça. Mas o texto não para aí. No verso seguinte, Paulo manda repreender na presença de todos os que pecaram, para que também os outros tenham temor. Perceba o equilíbrio. Nem acusação leviana, nem blindagem cúmplice. A Bíblia protege o presbítero inocente e confronta o presbítero culpado. E há um exemplo ainda mais forte em Gálatas 2, 11 a 14.
Paulo relata que resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Pedro era apóstolo. Mesmo assim, quando seu comportamento se desviou da verdade do evangelho, ele foi confrontado publicamente por Paulo. Isso destrói a ideia de que posição elevada torna alguém inalcançável pela correção. Se um apóstolo pôde ser confrontado por incoerência prática, quanto mais qualquer pastor hoje deve permanecer debaixo da palavra e não acima dela. Atos 17:11 também é fundamental. Os bereanos foram chamados mais nobres porque eles examinavam cada dia nas escrituras se as coisas eram de fato assim, ou seja, se o que era pregado era aquilo. Eles não foram censurados por conferir o ensino recebido, eles foram elogiados. Isso significa que discernimento bíblico não é rebeldia. Conferir a mensagem pregada à luz da Escritura é maturidade cristã. Em 1 João 4:1, o apóstolo ainda ordena que não creiamos em todo o Espírito, mas provemos se os Espíritos são de Deus. Tito 1, verso 7, afirma que o bispo deve ser irrepreensível. Isso mostra que a liderança bíblica não é definida por aura mística, mas por caráter, doutrina e vida coerente. Hebreus 13:17 manda obedecer aos guias porque velam por nossa alma. Mas essa obediência nunca cancela o restante da revelação bíblica. O mesmo Deus que manda honrar os líderes, manda também conservar a pureza doutrinária e moral da igreja. E nós devemos fazer isso. Eles falam que se o presbítero estiver em pecado, que Deus vai lidar com ele. Não fala isso. A autoridade bíblica não é ausência de prestação de contas. Pastor fiel não teme exame bíblico, porque sabe que a sua autoridade é ministerial e subordinada a Cristo. O problema começa quando homens exigem para si uma proteção que a Escritura nunca deu a eles. E quando isso acontece, o nome de Deus é usado para sustentar medo. Enquanto a palavra ensina a verdade, luz e correção. E quarto e último ponto. Agora nós vamos olhar para a prática, porque o problema não termina na interpretação errada. Ele se agrava quando essa interpretação vira ferramenta de controle. Em muitos ambientes, não toqueis no ungido não é usado para proteger verdade, mas para proteger o quê? Para proteger poder. A pergunta não é respondida, o pecado não é tratado, a dúvida não é examinada. Tudo é encerrado com uma frase religiosa que produz medo. Quando a congregação não se vira contra aquele que pergunta, quando aquele que está zelando pela Escritura. O poderoso, o ídolo daquela congregação, não responde, não presta conta e atiça essa congregação ao quê? A extirpar aquele que questionou, como se ele fosse o rei e dono daquela congregação. Por isso que hoje nós vemos tantas igrejas que podem ser chamadas de qualquer coisa, menos de igreja. Mais de empresa, que tem o seu dono, seu presidente, seu déspota, do que igreja, onde todos estão lá em conjunto para servir a Deus. Isso é gravíssimo, porque 2 Coríntios 4:2 diz que o ministro fiel não anda com astúcia nem falsifica a palavra de Deus. Quando um texto é usado para intimidar a consciência, não estamos vendo zelo bíblico, mas manipulação espiritual. Como isso aparece na prática? Um membro percebe contradição doutrinária, outro vê favoritismo, abuso verbal ou pecado público. Uma irmã faz uma pergunta legítima, em vez de receber Bíblia aberta, recebe pressão emocional. Dizem que questionar o líder é tocar no ungido, entristecer a obra ou levantar a mão contra o próprio Deus. Mas a Escritura nunca ensinou isso. Ezequiel 34:4 condena pastores que dominam com rigor a dureza. 1 Pedro 5:2 e 3 manda apacentar o rebanho não como dominadores, mas servindo de exemplo. Portanto, quando a autoridade deixa de pastorear para intimidar, ela já saiu do padrão do Supremo Pastor. Outro sinal de manipulação é quando a pessoa nunca responde a conteúdo da denúncia. Ela só apela ao cargo que ocupa. Isso aconteceu até nos dias de Jeremias, quando homens confiavam em fórmulas religiosas enquanto viviam em pecado, como se vê em Jeremias 7, verso 4. Hoje a fórmula muda, mas o mecanismo é parecido. Em vez de arrependimento e verdade, cria-se um ambiente onde a posição do líder vale mais do que a própria Escritura. Só que Tiago 3, verso 1 ainda nos lembra que mestres receberão mais duro juízo.
Quanto maior a responsabilidade, maior a seriedade do exame. Ambiente saudável não é ambiente sem perguntas. É ambiente onde a verdade pode ser examinada sem chantagem espiritual. João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. A manipulação faz o oposto. Aprisiona pela culpa, pelo medo, pelo silêncio. Por isso, quando alguém usa a Bíblia para impedir correção bíblica, essa pessoa não está defendendo a honra do ministério. Ela está desonrando a própria palavra que ela cita. Agora eu quero ouvir de você, na sua visão. Quando esse texto é usado para calar perguntas, isso é defesa da autoridade pastoral ou manipulação religiosa? Escreve aqui nos comentários a sua posição com temor de Deus e base nas Escrituras. Então, para terminar, meu querido, a aplicação final é muito simples e séria. Nunca aceite um versículo isolado como argumento final. Atos 17:11 elogia os bereanos porque examinavam nas Escrituras se as coisas eram assim. Honre pastores fiéis, como Hebreus 13:17 ensina, mas não transforme respeito em idolatria ministerial. Pastor não é senhor da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, como diz Efésios 1:22-23. Por isso, liderança saudável não teme a luz, porque anda na verdade, entendeu? Se você já foi ferido por esse tipo de abuso, lembre-se, o problema não é a autoridade pastoral bíblica, mas a perversão dessa autoridade. João 8,32 diz que a verdade liberta. Então fique com a Escritura, submeta todo homem à palavra e nunca troque fidelidade a Cristo por medo de um líder. Tá bom? Não se esqueça o quanto eu amo a tua vida, meu seminarista querido. E eu estou aqui sempre por vocês. Tá bem? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Amo muito tua vida.